Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Estamos de volta depois de um pequeno recesso. Este é o nosso primeiro episódio de 2022. E por isso, nós vamos lembrar alguns dos destaques do STF do ano passado e, a partir daí, projetar o ano de 2022. O ano passado foi de seguidos conflitos entre o governo Bolsonaro e o Supremo, nada muito diferente do que foi em 2020, 2019, e, portanto, nada indica que este ano será diferente. Não teremos harmonia entre Judiciário e Palácio do Planalto. Pelo contrário, o ano judiciário ainda nem começou e já temos o primeiro choque entre Bolsonaro e o STF. Essa é a primeira crise do ano e, na verdade, perpassa todo o mandato de Jair Bolsonaro e tem nome e sobrenome Alexandre de Moraes. Como relator do inquérito das fake news, Moraes se tornou um algoz do bolsonarismo no Supremo, determinando a prisão de apoiadores do governo, investigando a rede de desinformação e de ataques às instituições que marcam o governo Bolsonaro. E essa relação tumultuada teve o seu auge no ano passado. Será que foi o auge mesmo? A gente vai falar sobre isso, mas teve seu auge no ano passado, quando Bolsonaro, de forma inédita, pediu o impeachment do ministro do Supremo. Porém, depois das manifestações de 7 de setembro, por iniciativa do ex-presidente Michel Temer, Bolsonaro deu um passo atrás nos ataques que vinha fazendo ao tribunal e procurou construir uma espécie de cessar-fogo com Alexandre de Moraes. E nesta semana, nós tivemos mais um episódio dessa novela, desse embate entre os dois. Alexandre de Moraes rejeitou o pedido de Bolsonaro para não prestar depoimento num dos inquéritos abertos lá no Supremo para investigá-lo. E o presidente, obviamente, vai resistir a essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. O ministro, por sinal, vai comandar as eleições deste ano e esse, na minha opinião, será o destaque de 2022. Bolsonaro não terá vida fácil no Tribunal Superior Eleitoral e aí a gente fica se perguntando qual vai ser o ponto final dessa crise que, como eu disse, vem desde 2018, 2019 mais especialmente. Nós só saberemos o resultado disso ao final do ano, ou mais especificamente depois de outubro deste ano. Para fazermos esse misto de retrospectiva e de apostas, o nosso time completo do Sem Precedentes: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Juliana, eu começo com você, perguntando o que do ano passado a gente pode recordar para projetar o ano de 2022. Olá, Recondo, Diego, Tomás, feliz de estar com vocês aqui de novo. Eu começaria, então, chamando atenção para a questão da pandemia, né, que em 2021 foi uma questão ainda muito central na jurisprudência do Supremo, e aqui, só lembrando alguns casos importantes, né, a gente teve a ação do governo contra o lockdown dos governadores, a gente teve a discussão sobre a realização da Copa América, a gente teve aquela discussão que ficou muito quente sobre a questão da realização dos cultos na véspera da Páscoa, em que teve ali uma manobra do ministro Nunes Marques com uma liminar concedida na sexta-feira, sem que o caso pudesse ser submetido ao plenário a tempo. Então, é possível que a questão da Covid ela perca todo esse protagonismo, mas tem assuntos relacionados a esse tema que já estão aí encaminhados na pauta do Supremo. Um deles é a questão da vacinação das crianças, né? E lembrando aqui que houve uma decisão do ano passado do Supremo sobre vacinação infantil relativa a outras vacinas que não a da Covid, né? E o Supremo entendeu que os pais, no caso veganos, não poderiam se negar a submeter o filho menor à vacinação obrigatória, e nesse caso, né, a vacina era registrada na Vigilância Sanitária e estava incluída no Programa Nacional de Imunização. Isso foi um critério que o Supremo estabeleceu como necessário, mas há, né, ações no Supremo discutindo a vacinação infantil com relação à Covid. Então, esse é um tema que pode voltar. E aí é interessante a gente pensar como é que esses temas da Covid vão voltar, vão estar presentes nessa nova formação do Supremo. Então, eu mencionei o papel que o Nunes Marques teve, né, com relação à questão dos cultos e templos na Páscoa,
e já tem um caso aqui encaminhado para que o novo ministro André Mendonça se manifeste em fevereiro, que é o caso da necessidade de passaporte da vacinação para a entrada no Brasil. Né? Um caso que já tinha maioria, estava no plenário virtual, e o ministro Nunes Marques pediu destaque, está agendado para o próximo mês, colocando, de certa maneira, o André Mendonça na fogueira, né? Porque é um caso que parece simples, que já tem uma maioria, mas que ele vai ter que se posicionar e dentro de todo o mistério, né, que estava sobre como o André Mendonça vai se colocar mais alinhado ao governo ou menos alinhado ao governo, o André Mendonça, né, que foi a AGU, ou o André Mendonça que apareceu na sabatina, esses elementos aí vão estar presentes nessa ação que a gente já vai ver agora, logo na volta do recesso do Supremo. Juliana, só uma provocação, a gente aqui antes de começar a gravar, a gente vinha falando disso, né? Aparentemente o tema Covid diminuiria neste ano, ele teve o ápice lá em 2020, 2021, no começo de 2021, mas tem um ponto que talvez apareça este ano, né? E é vacinação de crianças. O ministro Lewandowski deu uma decisão agora no recesso, e eu queria te ouvir sobre isso. O que pode dar? Porque você mesmo mencionou esse caso do ano passado, do filho de um casal de veganos, e esse casal não queria vacinar o filho. Só que nesse caso era vacina obrigatória. E essa decisão do ministro Lewandowski é algo muito cauteloso, dizendo que o Ministério Público tem que acompanhar esse assunto. Até uma reclamação do ministro Lewandowski, ele dizia que o Ministério Público não estava se manifestando sobre o tema, e ele aciona o Ministério Público para ficar de olho nisso. Só que não te parece que a gente vai poder ter alguns conflitos em torno dessa agenda no judiciário? Eu acredito que sim, eu acho que esse caso ainda vai se desenrolar. Como você mencionou, o Lewandowski ele está sendo extremamente cauteloso e minimalista, né? Ele primeiro extinguiu o objeto da liminar, né? Porque, aliás, reconheceu a perda de objeto, né? Porque o governo liberou um plano de imunização para as crianças, em seguida, né? Proferiu esse despacho relacionado ao papel do Ministério Público, mas tudo decisões muito enxutas, né, em que ele não está excedendo nem um pouco exatamente aquilo que está sendo pedido. Né? Cada decisão dessas tem uma página e ele está evitando tocar em assuntos que podem voltar ao tribunal depois, que podem se tornar mais quentes e mais candentes mais para frente, sobretudo com o avanço da vacinação das crianças. E também ninguém sabe qual é a realidade da pandemia, como é que ela vai se desenvolver. Como bem disse o Tomás aqui nos bastidores, né? É aquela decisão que você aguarda, deixa a bola correr, espera para ver como vai ser o desenvolvimento da pandemia, vê se as crianças vão se vacinar ou não vão, e vai que a pandemia, felizmente, acaba, né? Esse vira um não problema. Mas eu queria passar agora para o Diego, com a mesma pergunta, Diego, o que do ano passado você destaca e que pode se repetir neste ano? Ou pode ser diferente neste ano? Felipe, Juliana, Tomás, bom ver vocês de volta. Eu vou pegar um ponto que a Ju colocou, que foi o papel da Covid, e como que a Covid acabou fortalecendo o Supremo, né, perante o Bolsonaro. O Bolsonaro se colocou numa posição muito radical e o Supremo aí encontrou aliados, né, por exemplo, nos governadores dos estados, na federação, né, em boa parte da opinião pública e no próprio Congresso, em alguma medida, para dar essa série de decisões em que o governo foi sofrendo sucessivas derrotas com relação à Covid. E essa dinâmica começou em 2020, em 2021, ela se aprofunda numa outra dimensão da atuação do Supremo, né, como uma contenção aí, impondo derrotas ao Bolsonaro, que é no próprio uso dos poderes de investigação, os poderes criminais do Supremo, com relação a atores-chave do campo bolsonarista, inclusive o próprio presidente investigado em alguns inquéritos. E isso só foi possível porque o Supremo conseguiu aprofundar essa dinâmica de construir aliados em outras instituições, né? Veja, aliados parciais, aliados precários, aliados, né, que tem que ser ali muito bem geridos, mas o tribunal conseguiu montar o que a gente poderia chamar de um escudo legislativo. Né? Se a gente for observar a relação do Supremo com o Congresso em 2021, tem uma exceção a isso no fim do ano que eu vou mencionar, mas, no geral, tudo que o Bolsonaro precisava que o Congresso fizesse para apoiar as suas investidas contra o Supremo, por exemplo, ele não conseguiu. Né? Seria a minha leitura, no geral. Então, a gente vê
quando integrantes do campo bolsonarista se posicionaram de forma muito radical contra o Supremo, né, por exemplo, manifestações antidemocráticas pedindo ataques ao tribunal, como Daniel Silveira, o que a gente viu foi um Congresso que houve protestos, claro, né, o Congresso é um corpo múltiplo, mas, no geral, a maioria dos parlamentares, a orientação da instituição foi de deixar o tribunal ir atrás dessas manifestações, desses manifestantes pontuais, ainda que tivessem formalmente a imunidade parlamentar, né? O Congresso, por exemplo, manteve a prisão do Daniel Silveira, que foi uma decisão controversa do tribunal, mas que foi chancelada pelo Congresso, né, em boa medida. Então, acho que essa dinâmica se repete em várias dimensões. A Bia Kicis, que talvez seja a principal representante do bolsonarismo na Câmara, da agenda judicial do bolsonarismo, né, da agenda de reforma judicial, que tem uma série de propostas para limitar o poder do Supremo, mudar a forma de indicação, ampliar as vagas, dar mais indicações para o presidente, não conseguiu avançar significativamente com nenhuma dessas agendas. Fora isso, teve a CPI, né, a CPI da pandemia no Senado, em que, né, o Supremo foi um ator muito importante, né, para garantir a abertura da CPI e para, em vários momentos, ir, né, esclarecendo, confirmando suas decisões, e agora recebeu, no fim do ano, uma manifestação do presidente da CPI solicitando a investigação do próprio presidente Bolsonaro por comentários que ele fez disseminando notícias falsas, informações falsas sobre a relação entre vacinas e HIV, né? Então, foi um ano em que o Supremo, acho que intensificou essa relação com outras instituições do cenário político nacional, conseguiu trazer a reboque, de alguma forma, a PGR e a Polícia Federal, né? Acho que é importante, a gente falou isso várias vezes ano passado, né? Muitas pessoas do próprio campo do Bolsonaro apontavam Alexandre de Moraes, sobretudo, e o Supremo como, né, motores de ataques do uso desses poderes penais contra críticos vindos do campo do Bolsonaro, mas o fato é que muitas dessas prisões e pedidos de investigação e busca e apreensão foram confirmados depois pela PGR, né? Foram solicitados pela Polícia Federal. Inclusive, exatamente. Foram solicitados, exato. Então, acho que foi um ano em que o Supremo... Não era óbvio que isso ia ser assim no início do ano, me parece. Né? Não era óbvio, sobretudo, por causa da mudança da presidência da Câmara, né? O Arthur Lira não era o Rodrigo Maia, né? A gente poderia imaginar que o Arthur Lira, em princípio, tem a sua própria agenda, mas estaria mais próximo da agenda do Bolsonaro do que o Rodrigo Maia. O que eu acho que aconteceu em 2021 foi que, em princípio, o Bolsonaro não conseguiu apoio no Congresso para a sua agenda de ataques às instituições, de ataques ao Supremo. Então, nessas brigas entre Bolsonaro e Supremo, o Bolsonaro não conseguiu alistar para si o apoio do Congresso. Acho que isso, em parte, se deve, né, preciso acreditar aí, o Supremo soube navegar isso bem. E aí, antes de eu concluir, já sei que o Felipe vai discordar de alguma coisa, fazer alguma provocação, já está com aquela cara de quem vai, né, fazer colocar uma série de poréns. Eu vou colocar já um porém no final, que é essa discussão toda das emendas de relator, né, e dessas discussões da constitucionalidade dos procedimentos que o Congresso tem adotado, a Câmara, né, sobretudo, tem adotado com relação ao orçamento. A gente teve uma decisão recente da ministra Rosa Weber, que nós discutimos aqui bastante, em um programa específico, que sinaliza uma série de exigências constitucionais que a Câmara está devendo, na maneira como conduz essa alocação de recursos, né, para além de emendas parlamentares previstas na Constituição, das emendas de relator e outros mecanismos desse tipo que foram sendo criados. E eu acho, muitas pessoas leram esse capítulo como se fosse encerrado, né? O Supremo recuou, o Supremo teria recuado. Também falamos disso aqui no fim do ano, que não está muito claro esse recuo total, não. Na verdade, o que parece é que o Supremo manteve a bola em suspenso, né? E vai voltar a esse tema esse ano, porque se a ministra Rosa Weber, e depois com o apoio do tribunal, né, liberou a execução do que já estava empenhado, de acordo com como essas regras vinham sendo aplicadas esse ano, também parece que a maioria do tribunal, sem sombra de dúvida, está insatisfeita com a constitucionalidade desse procedimento daqui em diante. Então, esse tema deve voltar no próximo ano. E por que esse tema eu acho que é, decisivo para a relação entre poderes no Brasil, e 2, um bom teste para essa aliança parcial, ou pelo menos essa mínima sintonia de proteção
entre o Congresso e o Supremo, porque eu acho que vai ser decisivo para a política brasileira nos próximos anos saber como é que essas regras vão ser aplicadas pela Câmara e confirmadas ou não pelo Supremo. E eu acho que a gente não viu o fim dessa história, né? Acho que a gente vai ver, isso vai ser um ponto de potencial conflito esse ano entre o Supremo e o Congresso, especialmente a Câmara, né? Essas regras sobre alocação de recursos, e vai ser decisivo para o próximo presidente. Então, né, a gente está em ano eleitoral e o próximo presidente deveria estar de olho nisso, né? Quem quer que seja o eleito ou a eleita nas eleições desse ano, vai se deparar com a questão de como lidar com o orçamento e com o processo decisório no Congresso de alocação de recursos no ano seguinte. O Supremo vai ser decisivo para isso, o Congresso sabe disso. Acho que a gente vai ver algum ato dessa história, um potencial conflito acontecendo esse ano. A minha provocação, Diego, e você, como a gente se conhece há muito tempo, você já sabe quando vem a provocação, na verdade, eu acho que essa previsão sua, essa projeção, ela talvez, na minha visão, faça mais sentido para 2023 do que para agora. Porque o orçamento secreto, no final das contas, é uma forma de o governo Bolsonaro manter a sua base coesa. É a forma que ele encontrou para manter a base coesa, liberando o recurso para os parlamentares. Um próximo governo, numa outra conformação política, pode achar outra maneira de fazer, de construir a sua governabilidade, que talvez não passe por liberação de emendas dessa forma. Com um presidente da Câmara que talvez seja diferente também, com uma base parlamentar também diferente. Então, de fato, tem um pouco dessa discussão que foi levantada ali no ano passado, o voto do ministro Gilmar Mendes, inclusive, fala da inconstitucionalidade dessa forma de executar orçamento, mas que talvez o próximo governo já comece o ano num outro tipo de relação com o Congresso Nacional, e que esse problema ele vai aparecer de alguma forma, os parlamentares vão ter se acostumado com essa chuva de dinheiro, né, para eles executarem, mas que num governo menos conflituoso com o Congresso Nacional possa achar uma outra ferramenta. Por isso que me parece que é um problema para 2023, e uma até pergunta nesse sentido que eu faço para você, essa provocação é, que Supremo em 2023 que a gente vai ver? Vamos pensar que, aí é que eu acho que nós vamos ter um problema. Esse assunto vai aparecer muito gravemente numa reeleição do presidente Bolsonaro, porque essa é a forma de governabilidade. Mas se for um outro governo, você não acha que esse problema ele vai existir, mas ele vai ser resolvido de uma forma muito mais tranquila? Bom, primeiro concordo, eu estou me antecipando muito aqui, mas eu acho que não é em 2023. Acho que no segundo semestre desse ano a gente já vai ver essas questões aparecendo de alguma forma no horizonte, né? Quando começar a se discutir o próximo orçamento. Agora, eu acho que o presidente Bolsonaro, um dos legados do presidente Bolsonaro é o enfraquecimento da presidência, né, em relação aos outros dois poderes. Acho que isso é o que, pelo menos é o que está acontecendo agora. Quão permanente é isso, né, quanto que isso vai se entranhar nas práticas institucionais e quanto que é só a estratégia de sobrevivência que o Bolsonaro conseguiu fazer para ficar no poder, o espaço que ele deixou para ser ocupado, isso é uma pergunta muito importante, e eu diria o seguinte, respondendo a ela no limite aqui do que é possível prever tão longe assim, acho que o próximo presidente, né, qualquer que seja o resultado da próxima eleição, vai precisar se deparar com esse poder que a presidência perdeu, né? E eu acho que é uma questão em aberto se Exato, o estilo exatamente. do Bolsonaro, se foi assim, não, o Bolsonaro foi a conjuntura, foram as escolhas que ele fez, foi o cálculo que ele fez, saiu no Bolsonaro, mudando essa conjuntura, ou o próprio Bolsonaro permanecer, embora não pareça mais provável hoje, mas a conjuntura muda, isso muda também. Não sei se dá para dizer que é apenas o momento, é apenas a conjuntura, né? O poder não deixa vácuos, essas coisas já foram muitas vezes traduzidas em novas regras dentro do Congresso, jurisprudência nova do Supremo sobre vários temas, então eu imagino que esses conflitos, em 2023, eu espero ver qualquer presidente, quem quer que seja, vai precisar se deparar com esse emaranhado de limites que o Congresso e que o Supremo agora impuseram ao Bolsonaro e que vão ter que ser tematizados. Acho muito difícil imaginar um presidente eleito que não precise se deparar e tentar reverter, de alguma forma, esse quadro. E agora, para fechar o círculo aqui, Tomás, o que de 2021 você ressalta para analisar e projetar 2022? Felipe, Diego, Juliana, sempre bom estar de volta, né, conversando.
Eu acho que tem um elemento, né, vocês já falaram muita coisa, né, então também sobra menos coisas, eu acho, para eu falar, mas em tudo que vocês falaram, acho que tem uma parte que aparece, que tem a ver com o que é acompanhar o Supremo Tribunal Federal e a política brasileira, que é um elemento meio quase de novela, né? Então, os personagens, pensando em continuidades e diferenças, né, entre o ano que se foi e o próximo ano começa. Os personagens são os mesmos, e nós já conhecemos os personagens e as suas personalidades, digamos assim, né? Todo mundo já foi apresentado para quem eles são, como eles agem. Vários foram mencionados aqui, seja o Bolsonaro, seja o Alexandre de Moraes, seja, né, Gilmar Mendes, seja Barroso, todas essas pessoas são conhecidas de todos nós, né? Mas talvez, na verdade, mais do que novela, talvez a comparação melhor seja de série de TV, né? Porque o que a gente tem é uma nova temporada que está se abrindo, né? Abriu-se a nova temporada do Supremo, chegou agora, começa o primeiro episódio a partir dessa semana. E o que a gente tem de diferente, digamos assim, nessa nova temporada? Eu acho que algumas coisas já foram mencionadas, né? Talvez de continuidades, né? Como a Juliana falou, em alguma medida, em que medida a crise da pandemia continua sendo uma realidade e o que a gente viu em termos de conflitos com o Supremo, em termos de crescimento dos poderes, vão continuar aparecendo. Certas coisas que estão se desenvolvendo há várias temporadas, né? A questão com fake news, o inquérito que se desenvolve, isso vai continuar. Mas o que a gente tem de novo, objetivamente, é ser o último ano do governo Bolsonaro, né? Dois fatos diferentes, né? É um fato em si que significa que temos uma eleição. Então, isso significa que uma pauta eleitoral se abre, uma pauta eleitoral em que, de certa medida, o protagonismo vai ser do TSE, imagina-se, mas que acaba sendo um tema do Supremo, seja porque 3 dos ministros do TSE são ministros do Supremo, seja porque os casos mais relevantes em termos de impacto nas eleições imediatas nacionais acabam indo para o Supremo normalmente, seja porque temos um personagem aí que será o presidente do TSE, que é o Alexandre de Moraes. Uma outra coisa, né, então você tem a questão da eleição. A outra coisa é o que significa ser o último ano de mandato para o Bolsonaro, né, em termos de conflitos, né? Poderia imaginar, isso geraria um Bolsonaro mais domesticado, né, menos inconsequente, né, seja porque ele está de olho na sua reeleição, seja porque ele está com medo de não ser reeleito e não sendo reeleito, com medo das consequências que vão acontecer com o fim de todas as imunidades e proteções que ele tem como presidente da República. Lembrando que o Bolsonaro, perdendo a eleição, ele não é nada ano que vem, né? Não será nem presidente de partido, né? Nada, em termos de um cidadão comum, não terá nenhum mandato, e existem diversos processos pendentes contra ele, diversos inquéritos que podem o afetar, e eu acho que ele está de olho nisso, né? Isso, por um lado, você pode imaginar que o radicaliza, a importância de ir para tudo ou nada, a importância de não perder, a importância de manter a sua base forte o suficiente para protegê-lo. Por outro lado, é algo que significa que alguém que esteja minimamente estratégico vai estar de olho no que acontece a partir do ano que vem, né? Então, e agora, sobre isso, mais especificamente, eu só queria retomar um tema do Diego e dizer que, na discussão de vocês, né, que eu acho que, claro que o Recondo tem razão, que outros governos vão ser diferentes, né, e eles não vão ter os mesmos problemas do governo Bolsonaro para formar a sua coligação. É verdade, a gente provavelmente, dependendo das que as pessoas indicam, é possível, se não provável, que a gente vai ver um presidente mais tradicional sendo eleito, alguém que é eleito com uma base, com uma coligação que já está sendo negociada, né, dividindo, né, organizando-se quem vão ser os candidatos a governo, quem vão ser os candidatos ao Senado, quem são os partidos aliados, quem vai estar na base. Então tem um elemento de base mínima de apoio que talvez esse presidente já chegue trazendo, e que vai se repercutir em ministérios e em formas dessa maneira mais tradicionais. Mas, de qualquer maneira, é verdade que a gente tem aí, na questão do orçamento, eu acho que um mecanismo que estava funcionando para apoio. E que se era um mecanismo que funcionava bem para um presidente com todos os defeitos do Bolsonaro, um presidente mais tradicional talvez funcionasse ainda melhor, talvez fosse ainda mais fácil utilizar um recurso tão bom para conseguir apoio se você não é tão conflituoso para começar, né? E se é verdade que se você perde um mecanismo, você cria outro, isso não deixa de ser um problema. O problema de você ter que criar um novo mecanismo para formar a sua base, seja a sua base uma base mínima para impedir que você seja impeachmentado, que é um caso de um presidente mais radical, seja a sua base uma base para ter uma maioria para aprovar, ou seja a sua base uma super maioria para você conseguir passar emendas constitucionais assim por diante, não deixa de ser um problema de governabilidade que nosso futuro presidente vai ter que ver, claro. Que eu acho que tem a ver sim com essas decisões do orçamento. Mas acho que é isso que eu estaria de olho. A minha dúvida, inclusive, Tomás,
sobre esse ponto é, pensando em governabilidade, num novo governo, ou no próximo governo Bolsonaro, né? Vocês já estão fazendo uma aposta que eu ainda não arriscaria, que é de que o Bolsonaro pode não se eleger. Acho que ainda está um pouco cedo para a gente ver isso. Claro, as pesquisas estão mostrando Lula na frente e tal, mas tem muita coisa para acontecer. Mas, de fato, quando um governo recomeça, ou quando um governo começa, ele monta e as peças no Congresso Nacional se amoldam de outra maneira, né? O próprio Centrão tem um outro tipo de comportamento, dependendo inclusive das federações partidárias, tema para a próxima semana, agora do Supremo. Isso a gente tem que ver também se vai impactar de alguma maneira a governabilidade ou não. Essa era a ideia, inclusive, das federações partidárias. Então, pode ser que a gente veja um governo começando sem esse problema especificamente. Mas, de fato, aí é esperar o resultado das urnas para ver se... Esse é um grande desafio para qualquer próximo presidente, né? Saber se ele vai ter base ou não vai ter base. Se Lula for eleito, ele vai ter que lidar com uma base bolsonarista forte, porque mesmo que Bolsonaro perca, ele vai ter dado a vitória, capitaneado a campanha de vários deputados e alguns senadores. Então, esse é um desafio para o próximo presidente, um desafio político, né? Diga, Tomás. Não, sobre isso, concordando com você, acho que tem razão que quem quer que seja o próximo presidente, não sendo o Bolsonaro, a gente não vai ter a situação de Bia Kicis presidente da CCJ. Né? Tem uma parte de que você está falando de relação com o Congresso, de funcionamento, de você aprovar o que você... que é uma escolha para um certo tipo de perfil que Exato. Talvez agrade a sua base e não entregou muita coisa, como o Diego disse, porque ele falou da Bia Kicis e eu queria só lembrar que ela é presidente da CCJ, não é só uma deputada da base, ela está numa posição institucional que poderia permitir que ela conseguisse fazer muita coisa, e mesmo assim ela não conseguiu, porque ela tem uma agenda específica, que é uma agenda, digamos, problemática, institucional, em certa medida. Agora, um presidente com um presidente CCJ normal já é um presidente diferente. Queria só fazer uma observação adicional aqui, já que a gente está falando das eleições e das consequências, que essa questão ela pode aparecer, né, para o Supremo de diversas maneiras, né? Claro, a gente tem as questões diretamente eleitorais que vão bater, já estão batendo, né? No Supremo você mencionou a questão das federações. A gente tem essa interpenetração aí de temas e assuntos entre TSE e inquérito das fake news, né? Um elemento, uma jogada aqui, eventualmente afetando um elemento ali, né? E eu chamaria atenção também para eventuais atitudes do Supremo que podem interferir nas eleições indiretamente, né? Como já ocorreu no passado. E aí eu relembro, né, também como algo importante que aconteceu no ano passado, foi esse espécie de acerto de contas do STF com a Lava Jato e a sua própria jurisprudência relacionada à Lava Jato, que foi a declaração da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro com relação aos casos do ex-presidente Lula e todas as jogadas entre os ministros do Supremo envolvidas ao longo desse processo de decisão, né? Só lembrando aqui, houve toda aquela questão do caso tá na turma, ser levado para o plenário, e esse conflito, né, que ficou bastante visível entre os rumos que estava querendo se dar para essa discussão. E nesse caso específico, tinham 2 potenciais candidatos envolvidos, né? Então, só para chamar a atenção, que essa questão eleitoral ela também aparece de outras maneiras no Supremo, né? De maneiras mais indiretas, e nesse ano acho que isso vai estar mais urgente, mais visível. E só antes de passar a palavra para o Diego, agora que a gente está gravando na sexta-feira, finalzinho da manhã, acabou de sair a decisão da Justiça Federal aqui de Brasília, arquivando o caso do triplex do ex-presidente Lula. O caso tinha sido remetido aqui para a Justiça Federal em Brasília e houve o arquivamento a pedido da Procuradoria justamente por prescrição, coisa que já estava bem desenhada desde o ano passado, né? Diego. Eu ia só observar que essas decisões sobre a Lava Jato e o Moro especificamente, elas se ligam a esse bom momento, relativamente bom momento do Supremo com o Congresso, né, da relação entre esses 2 poderes. A Lava Jato é um tema sensível para o Congresso, de maneira geral, né, que dividia o Congresso, mas dá para imaginar que a maioria
dos congressistas, acho que vê com bons olhos a decisão do Supremo desfavorável ao Sérgio Moro. Né? E isso é importante porque, embora o Supremo tenha investido nas suas competências penais, né, em um lado, né, dei o exemplo do Daniel Silveira aqui, de como que o tribunal usou esses poderes investigatórios de forma ampliada com relação a atores políticos relevantes, tem atores políticos e atores políticos. Né? No arco da Lava Jato, o tribunal, ao fazer essa desaceleração, tirar o fôlego desse tipo de investimento, né, accountability de atores políticos de maneira geral, isso certamente, eu li um artigo bem interessante do Luciano Darrois, do Matthew Taylor, dois cientistas políticos, colocando que o Supremo escolheu as suas brigas penais, assim, né? E essa escolha de brigas penais pode ter sido chave para o Supremo ter conseguido manter uma relação mais sólida com o Congresso diante do Bolsonaro em 2021. E a pergunta seria se isso se altera, 2022 agora, né? Se isso vai se alterar nesse próximo ano. Acho que, a princípio, com a composição atual do Supremo, não. Isso não deve se alterar. Gente, vamos para a nossa rodada final. E a nossa rodada final, a gente sempre elege um fato, uma decisão da semana, mas a gente tem objetivamente um fato da semana e que vai se definir aí nos próximos dias. Diego, eu vou te chamar para isso, para comentar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e a gente vai ter algumas divergências certamente aqui sobre a leitura dessa decisão. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido do presidente Bolsonaro para não prestar depoimento naquela investigação sobre vazamento de informações a respeito de uma apuração que se fazia sobre ataque hacker no TSE no ano passado. E aí, esse pedido foi feito nesta semana, na quinta-feira, pela AGU, e aí o ministro Alexandre de Moraes não só rejeitou o pedido para que ele não prestasse depoimento, como marcou hora para o depoimento, nesta sexta-feira, nesse dia que nós estamos gravando, às 14h. É uma subida de tom, existiu um receio da Advocacia Geral da União e do governo de que isso poderia ensejar num crime de responsabilidade, o fato dele não comparecer ao depoimento, mas eu sei que você tem uma leitura um pouco diferente, mais cautelosa dessa decisão, e eu queria que você dividisse com a gente. Felipe, acho que a decisão do ministro Alexandre, ela tem um ponto na jurisprudência do Supremo, um ponto fixo com o qual ele precisa lidar, né? Segundo a jurisprudência do Supremo, se você é investigado, você não pode ser conduzido coercitivamente para um interrogatório, depoimento, porque você poderia se manter em silêncio. Então, o Supremo entende que seria uma violação do devido processo legal, da sua dignidade, você ser forçado a fisicamente ir falar como investigado para exercer lá o seu direito de ficar ao silêncio. Então, se você pode ir ficar em silêncio, você não pode ser forçado a ir. E o ministro Alexandre de Moraes, se não me engano, votou vencido quando o Supremo fixou esse entendimento, como ele registra isso na decisão que você mencionou hoje. Mas o que está em jogo aqui, a princípio, não, a briga não é sobre isso. A briga não é se o Bolsonaro poderia ser forçado a comparecer ou não. A briga é se o ministro Alexandre de Moraes pode, uma vez expirado o prazo que ele deu e ampliou e renovou, para que o presidente Bolsonaro escolhesse a data favorável, mais favorável para a sua agenda, para comparecer, né, a esse ato processual. Se o ministro Alexandre de Moraes pode, uma vez transcorrido as oportunidades de marcar esse ato, simplesmente dizer, bom, então vou marcar aqui dentro do prazo o depoimento. Se você não quiser ir, você não vai. Então, a sua leitura a decisão do ministro Alexandre de Moraes não diz que o presidente é obrigado a ir. Ele está dizendo, o ministro Alexandre de Moraes, o que ele está dizendo é preciso marcar a data e hora. Já que o presidente Bolsonaro não fez, faço eu, ponto, só isso. Exato, só isso. O que o ministro Alexandre de Moraes está dizendo na minha leitura, você tem direito, o Supremo reconheceu, você tem o direito a não ir. E você não pode ser prejudicado por não ter ido. Mas você não tem o direito a impedir o tribunal, né, o juiz que está presidindo essa investigação, de marcar um ato processual. Então, e mais, é importante enfatizar, como o ministro Alexandre de Moraes destaca na decisão, que não tem uma má-fé da defesa do presidente nesse caso, em termos processuais, né? Você diz que você vai prestar o depoimento, você precisa só
de tempo para marcar dentro da sua agenda. Aí o prazo dado pelo juiz vai se esgotar, você pede uma prorrogação porque a agenda está complicada. Essa prorrogação é concedida. E aí, no último dia do prazo, você vira e diz, eu mudei de ideia. Eu não só não quero, como não quero que você nem marque. É uma mudança, é muito estranho, né, você fazer isso aos 45 do segundo tempo de um prazo de 60 dias que você pediu para renovar sucessivas vezes. Então, acho que tem aí tem algo de muito estranho, tem um ar de chicana, né, um termo forte, mas tem um ar de chicana fazer isso à altura do campeonato, poderia ter feito antes. E o ministro Alexandre ressaltou isso na decisão, né, e disse, a véspera dos 60 dias que foram dados, etc., Sim. A esse pedido. Eu queria chamar o Tomás e a Juliana para essa discussão, porque o que parece, ouvindo a AGU, inclusive, a AGU está decidindo agora o que vai fazer, e a tese, por enquanto, é de agravar a decisão e esperar uma decisão do plenário sobre isso, mas o que a AGU interpreta é que houve uma determinação para que ele comparecesse, e que, se não comparecesse, poderia estar incorrendo em algum crime de responsabilidade. Mas essa leitura que você faz, Diego, e de fato, olhando aqui, um dos trechos da decisão determina a intimação, por intermédio da AGU, para que compareça no dia tal para prestar o depoimento pessoal. Não diz depois da vírgula, sob pena de. Não diz nada. Existe um temor na AGU e no governo de que o ministro Alexandre de Moraes poderia usar essa negativa como um elemento contra Bolsonaro. Mas queria ouvir Tomás e Juliana sobre essa decisão também, como vocês interpretam e o que acham que pode acontecer daqui para frente. Bem, eu concordo com o Diego que tem um elemento de contexto aí, né? O Alexandre de Moraes, em certa medida, a gente conhece quem é o Alexandre de Moraes, mas tem uma parte de que ele está se comportando, acho, como qualquer juiz se comportaria, né? Diante de um investigado que falou, olha, eu tenho uma agenda muito complicada, eu preciso de prazo extra para agendar, e daí recebe 45 dias, e daí lá no dia 44 fala, pensando bem, eu não vou mais. Né? Porque isso tem impacto para o processo, né? No final das contas, somando o prazo inicial, mas isso, o Alexandre de Moraes faz questão de marcar isso, né? Foi um total de 60 dias. Né? São 2 meses em que esse inquérito, em certa medida, deixou de andar por conta disso. Então, tem impacto no desenvolvimento do processo, e isso é algo sério. Agora, quais são as consequências disso? Né? Acho que ficou bem claro que 2 coisas. Que o Alexandre de Moraes acha que condução coercitiva não é algo que seja possível nesse caso, porque o Supremo já decidiu isso. Não seria possível, você pode falar, não seria possível no caso do presidente da República, especificamente, mas nem entra nesse mérito, porque não é possível no caso de ninguém. Né? O que é curioso, digo de passagem, porque eu acho que tem um elemento aí também que eu chamaria a atenção, que é o quanto vários desses temas forçam uma tensão com o bolsonarismo, que eu sempre acho curiosa, que é colocar o bolsonarismo na posição de defensor das garantias processuais, penais, de investigados, de réus e, por consequência, que não são tipicamente associados ao seu discurso político. Eu tenho dúvidas sobre quantos bolsonaristas raiz são contra uma condução coercitiva de alguém que não quer ser ouvido pela Polícia Federal. Né? Eu tenho dúvidas sobre quantas das pessoas não comemoraram intensamente a condução coercitiva de alguns personagens no passado, inclusive do presidente Lula, notadamente. Né? Então, eu acho que tem um elemento aí, só que eu acho que tem uma ironia e uma forçar o Bolsonaro a se valer de certos mecanismos que ele, teoricamente, é contra. Né? E não se colocar naquela situação típica desse discurso, né, de que você não tem nada a temer, por que você não fala, por que então você não depõe, por consequência, que é parte também desse contexto. Né? A gente tem que levar a sério que existe aí um receio, temos um presidente que tem receio de falar coisas que não deve quando é investigado. Isso não é exatamente armadilha, né? Isso não é uma armadilha, né? Você fazer uma pergunta para uma pessoa e a pessoa não é capaz de se controlar e não responder, isso é um problema para ela. Mas eu concordo que não existe nada que indique que ele seria conduzido, né, que eu acho que e nem que teria consequências específicas penais. Acho que tem um elemento de marcar essa posição. Mas eu chamaria a atenção para o fato de que o Alexandre de Moraes também faz questão de deixar isso, que o Alexandre de Moraes discorda dessa decisão. O Alexandre de Moraes é alguém que seria favorável à possibilidade de condução coercitiva das pessoas, alguém que nesse sentido, inclusive, ironicamente, como eu disse, na sua pauta, nesse item, talvez seja mais em sintonia com os apoiadores do bolsonarismo do que o Bolsonaro na sua performance de investigado. Juliana. E até completando, acho que dá a impressão um pouco, nesse momento, que os dois
lados, né, estão jogando, de certa forma, com o regulamento debaixo do braço, forçando o ônus político para o outro lado, né? Então, o Alexandre de Moraes ele vai até o limite, mas não ultrapassa a jurisprudência do Supremo. Ele não diz que vai ter condução coercitiva, ele não diz nada disso, mas ele faz a sua declaração, né? E é interessante observar isso. Ao mesmo tempo, do outro lado do Bolsonaro, né, não se volta a uma discussão que estava presente no ano passado, e é isso que eu queria lembrar, que um caso idêntico, né, parecido, foi discutido no ano passado, foi objeto de muita tensão entre o governo, né, entre o Bolsonaro e o Supremo, que foi justamente o depoimento do Bolsonaro como investigado na discussão sobre interferência na Polícia Federal, né? E a discussão à época era se o Bolsonaro poderia prestar depoimento por escrito, né? E foi entendido pelo relator Alexandre de Moraes que não, na linha do que já tinha sido decidido em outras ocasiões, mas isso foi pautado para o plenário do Supremo, né? E às vésperas da decisão do plenário, houve um arrefecimento dessa tensão e o Bolsonaro disse, ok, eu vou prestar o depoimento pessoalmente, e prestou, né? Em novembro do ano passado, ele prestou esse depoimento após um agendamento de um prazo de 30 dias, se eu não me engano, do Alexandre de Moraes. Então, é um caso que já teve ano passado, a discussão foi um pouco diferente. A tensão estava na questão do presencial ou por escrito, né? Mas, naquele momento, a AGU e o Bolsonaro acataram a determinação, né? Colaboraram, vamos dizer assim, foram até lá, não discutiram a possibilidade de não ir. Aí agora, né, o debate muda um pouco, mas essas discussões estão relacionadas e o próprio posicionamento da AGU reflete uma mudança de postura, né, que eu acho que tem a ver com uma mudança da conjuntura ali. Naquele momento, talvez fosse um momento em que a preocupação era distensionar, né? E nesse momento aqui, talvez o que esteja em jogo leve o governo a tomar uma posição, talvez, de maior antagonismo de novo com relação ao Supremo, ao ministro Alexandre de Moraes, ou às determinações nesse tipo de caso. Diego, antes de passar a palavra para você, deixa eu só fazer um comentário, porque eu acho que a Juliana descreve precisamente o regulamento debaixo do braço, e me parece que esse caso não era nem para agravo, para levar para plenário, é embargo de declaração, porque a AGU está lendo na decisão dele que existiria alguma pena, alguma penalidade. E aí é de se questionar, no final das contas, você quis dizer o quê com isso? Não é nem o agravar para levar para o tribunal, porque só marcar o depoimento e o presidente faltar e não ter consequência nenhuma, não é nada, não é absolutamente nada. Mas ficar sob o risco de crime de responsabilidade, aí incomoda politicamente e juridicamente o presidente, né? Então talvez seja caso para embargo, não para agravo. Eu acho que foi deliberado, e acho que foi, me parece, deliberado do ministro Alexandre de Moraes não deixar isso tão claro. Eu acho que você tem razão, assim, com relação a isso e tal, mas eu só chamaria a atenção que, mesmo que isso acontecesse, caberia, quem sabe, a um ministro estratégico dizer que não cabe a ele dizer se é crime de responsabilidade ou não. Isso é função da Câmara e do Senado. Ele só pode atestar que a pessoa não foi. Então, eu só deixaria claro assim, que se ainda existiria uma saída aí, que no final das contas, quem disse a crime de responsabilidade ou não é o Alexandre de Moraes. E eu também sempre acho curioso, esse governo, diante de tantos crimes de responsabilidade que foram listados, né, em diversas acusações, está tão preocupado com mais um, a essa altura, digamos assim, do campeonato. Chama atenção também para isso. O receio, Tomás, de Alexandre de Moraes comandando o TSE. Esse é o motivo. É o que faz diferença pelo que a gente ouve do governo. Diego? Então, eu entendo o lado do governo fazer um cálculo político de risco do cenário, do que um fato pode significar, mas do ponto de vista jurídico, eles têm que apresentar qual o prejuízo, né? Qual direito seu é violado, como que a sua defesa é violada pela marcação de um ato, que você tem o direito de não comparecer, que o ministro está reconhecendo que você tem, na minha leitura. Então, acho que faltou isso. Eu não li a peça da AGU, mas pelo relato feito na decisão de ministro Alexandre de Moraes, eu não consegui entender muito bem, então, né? Mostra, então, como que esse ato prejudica, de alguma forma, algum direito seu, a marcação desse ato. Porque se é simplesmente, poxa, aí isso pode ser lido de uma outra forma no futuro, se o Supremo mudar sua jurisprudência, se o TSE aproveitar e achar que isso pode ter efeitos jurídicos, aí
transforma isso num argumento jurídico, então, e coloca lá no processo, né? Mas não pode ser, não pode. Eu acho que, na medida em que o ministro Alexandre de Moraes está só dizendo você não tem direito a que eu não marque um ato previsto em lei, você tem direito a não ir, eu acho que está ok. Inclusive, ele diz, né, Diego, na decisão que não tem direito previamente, abstratamente, de dizer que não vai e não marcar. Então, isso seria um reforço a essa sua leitura. A gente vai ter assunto para a próxima semana e para as próximas. Inclusive, esse certamente será um dos temas para o nosso próximo Sem Precedentes, que, repito, está de volta. Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Juliana, Diego, Tomás, obrigado e até a próxima semana. Até a próxima. Valeu, gente. Até lá. Você consegue antecipar os cenários políticos no Brasil em 2022? No Jota, nós oferecemos previsibilidade para nossos clientes, com soluções inteligentes para monitorar o processo eleitoral brasileiro. Aqui, você tem acesso a ferramentas de inteligência artificial para monitorar as intenções de voto e a popularidade presidencial. Com essas ferramentas e a cobertura dos especialistas do Jota, é possível entender as tendências e acompanhar de perto os bastidores dos três poderes. A partir dessa combinação única, antecipamos, por exemplo, a decisão de março do ministro Fachin, que tornaria Lula elegível. Desde julho, também previmos que João Dória venceria as prévias do PSDB. E no dia 7 de setembro, avisamos nossos assinantes que Sérgio Moro seria candidato à presidência. Além disso, nossa cobertura permite também acompanhar de perto o Congresso para alertar nossos assinantes sobre fatos que podem interferir na eleição, como a aprovação da PEC dos precatórios e o valor exato de R$ 400 do Auxílio Brasil. Assim como acertamos o resultado da última eleição presidencial com uma margem de menos de 1 ponto percentual. E você, como está se preparando para a eleição mais tumultuada da história recente do Brasil? Tudo o que você vai descobrir só amanhã, você encontra hoje no Jota Propoder.